Ora, vamos então proceder à resolução do exercício 10, que foi resolvido na sessão passada. No exercício 10 é-nos pedido inicialmente para elaborar 3 tabelas. São estas 3 tabelas que nós aqui temos. E pedem-nos para as duas primeiras tabelas serem construídas... as 3 tabelas a serem construídas em folhas diferentes do livro de Excel. As duas primeiras tabelas deverão estar localizadas no intervalo de células B13 e F9 e a terceira no intervalo B13 e A8. Pronto, eu passo a acelerar o processo como é hábito. Já passei os dados para as folhas de Excel. Como podem ver, tenho na folha 1 os dados da primeira tabela, na folha 2 os dados da segunda tabela e finalmente na folha 3 os dados da terceira tabela, que é onde vamos fazer depois o cálculo das médias e do arredondamento. Ora, agora começando por pôr a tabela como ela nos é apresentada, com os limites simples e aqui com o título centrado e com o sombreado a cinzento. Ora, podemos começar aqui pelo título. Como sabe, aliás, vamos começar por pôr os limites. Vou selecionar a tabela toda. E como é tudo limites simples, podemos vir aqui por esta tecla de atalho e escolher todos os limites. E ela automaticamente fica com os limites simples aplicados em toda a tabela. Como queremos o título centrado na tabela, como já vimos em exercícios anteriores, selecionamos a primeira célula, ou dava para selecionar a última, tanto faz, até podemos começar agora por selecionar a última. Arrastamos até apanhar todas as células que abrangem a largura da tabela. E depois fazemos simplesmente unir e centrar. E como veem, as 5 colunas, aqui o título Notas de primeiro semestre apanhava 5 colunas, ficam todas unidas como se fosse uma coluna só. E como está centrado, o texto fica centrado ao centro. Ora, vamos então colocar a negrito e fica-nos apenas a faltar o sombreado. Como também é um cinzento, temos aqui o balde de tinta, como já vimos anteriormente, e vou escolher aqui um cinzento. E neste momento temos, julgo eu, não, ainda falta, vamos centrar todos os outros dados como está na tabela e vamos pôr também esta linha de títulos de cabeçalho também a negrito. Ora, para centrar tudo, botão de alinhamento ao centro e está tudo centrado. Agora queremos esta primeira linha a negrito também. Pronto, e neste momento então temos a tabela tal como ela nos é pedida aqui. Como não se fala em larguras de colunas, nem altura de linhas, nem nada, pronto, agora cada um define a largura de coluna ao seu gosto. Eu posso optar por escolher tudo e agora dou duplo clique entre duas colunas. Isto, como se lembram, vai ajustar todas as colunas da seleção ao conteúdo que encontra por baixo nas células, ou seja, faz o ajuste automático da largura. Vou dar 2 cliques e ele automaticamente ajustou a tabela com a largura automática. Está um bocadinho mais pequena do que a que está aqui, mas como isto não me pede, não dá indicações de como quer, para já pode ficar assim. Ora, na segunda tabela, que está na segunda folha, é fazer exatamente o mesmo. Começamos por aplicar os limites. Vamos agora centrar, unir as células do título e centrar. Vamos-lhe aplicar o fundo. Vamos-lhe aplicar o negrito. Posso selecionar logo as duas linhas porque ela vai ter negrito na primeira linha e na segunda. Aplico aqui o negrito e ele aplicou logo o negrito àquelas duas que eu queria. E só falta centrar o texto. Pronto, e já agora, como eu na primeira ajustei o conteúdo automaticamente das colunas, a largura, aqui faço exatamente o mesmo. Seleciono as colunas todas. Entre a separação de qualquer uma das colunas, dou 2 cliques rápidos com o botão esquerdo. E pronto, e ficamos com duas tabelas exatamente iguais. Isto poderia ter sido feito com uma cópia da folha. Eu, como já tinha os dados criados, não valia a pena. Se vocês quisessem fazer a folha 2, que é de notas de segundo semestre, através da folha 1, como vimos numa das sessões também, botão direito do rato, punham mover ou copiar. Tem que selecionar sempre aqui esta opção que diz criar uma cópia, porque aquilo que nós queremos era criar uma cópia. Dizer para onde é que queremos que ela vá. Vou dizer que vem aqui para antes da folha 2 e fazia OK. Pronto, e neste momento eu tinha
como veem, estou a mudar as folhas, mas atrás está exatamente igual. Eu tinha uma cópia completa da primeira folha. Agora aqui bastaria mudar de primeiro para segundo e depois alterar aqui os valores das notas que são diferentes. Mas pronto, como eu já tinha isto aqui feito na folha 2, esta foi só para mostrar como é que se podia fazer também através da duplicação de folhas. Vou eliminar esta porque não preciso, estou com duas iguais. Eliminar. Pronto, e temos as duas tabelas. Falta-nos apenas formatar a terceira. Deixem-me ver como é que ela está. É como as outras, só não tem aquela linha de título por cima. Ora, então, se é como as outras, é só aplicar os limites simples. Já temos a seleção, se eu nunca mexer na seleção, está a aplicar sobre tudo. Posso já dizer que é centrado na horizontal. E agora basta-me pôr o negrito na linha de título. Pronto, tal como na outra, vou dizer que as larguras das colunas são automáticas, mas isto aqui é facultativo. Podiam pôr a largura que quisessem. E temos as três tabelas que nos são pedidas. Faltam-me só aqui. Pronto, neste momento temos as três tabelas que são pedidas nos intervalos que são pedidos das folhas. Que era o primeiro ponto do exercício, a construção das tabelas. Agora pedem-nos para atribuir os nomes às folhas criadas a primeiro semestre, segundo semestre e final. Isso também já vimos várias vezes. Botão direito do rato, na primeira folha, mudar o nome. Esta será primeiro semestre. Fazer o mesmo a 2. Mudar o nome. Esta será segundo semestre. E finalmente a folha 3. Mudar o nome. Final. Pronto, e temos as três folhas já com os nomes mudados. Continuando no exercício, calcule os resultados da coluna nota final nas duas primeiras tabelas. Pronto. Começamos aqui pela primeira tabela. Nota final. Eu percebi que houve alguma confusão neste exercício quando fizemos isto na última sessão. Quando se calcula uma nota final, é uma média das notas, das várias notas existentes. A nota final não pode ser a soma, porque isto é, o aluno teve 11 no trabalho, o caso aqui do Carlos Simões, teve 10 no teste. Ou seja, a nota final é a média das duas notas que ele tem, e não a soma. Ora, se é a média, vamos a partir de agora começar a utilizar apenas a função média. Escusamos de andar a somar. Podíamos somar esta com esta, dividir por 2, mas não vale a pena. Aplicamos a função média. Escolhemos o intervalo que é destas duas primeiras, que é onde tem a nota do trabalho do teste. Damos Enter. Ela automaticamente criou a média e agora, como sabem, arrasta-se para baixo e calcula a média dos outros. Para a folha do segundo semestre é exatamente a mesma coisa. A nota final continua a ser a média. Escolhemos a nota do trabalho e do teste, as duas células que têm a nota do trabalho e do teste, neste caso a D5 e a E5, tanto que aparece ali média entre D5 e E5. Damos Enter, temos a média do Carlos Simões, arrastamos para baixo e temos a média de todos os outros. E pronto, está preenchida a coluna nota final das duas primeiras tabelas. Agora calcula o resultado da coluna média da média final. Ora, a coluna média final está... Esta já está preenchida, está na terceira folha. Pronto, aqui o que é pedido? O que nós queremos aqui que a média final é... O aluno tem uma média de notas de primeiro semestre. Neste caso, no primeiro semestre teve uma média de 10,5. No segundo semestre teve uma média de 8. Agora queremos saber uma média final. Ou seja, a média final há de ser a média da nota dele de primeiro semestre com a nota de segundo semestre. Ou seja, nesta folha vamos ter que ir buscar dados referentes às duas folhas anteriores. Pronto, selecionamos a célula onde queremos fazer o cálculo da média. Até aqui é tudo igual. Escolhemos a função média. Agora, o por defeito está a dizer que vai buscar a média da célula B4, que é aqui de 1 a C4. Não é nada disto que queremos. Não mexemos aqui porque não são estes valores que queremos. Os valores que nós queremos estão nas outras folhas. Então, depois de aplicar a função média, vamos à folha do primeiro semestre. E na folha do primeiro semestre queremos a nota final. Ela está aqui um bocado escondida atrás disto. Mas basta selecionar a célula que tem a nota final, que é a célula, neste caso, F5. Ora, como a seguir vamos ter que escolher uma célula de outra folha, antes de mudarmos de folha, porque vão reparar, neste momento diz média, primeiro semestre, F5. Significa que ele está a fazer a média e este é o valor que ele está a ir buscar. Está a ir à folha primeiro semestre, à célula F5.
que é exatamente esta que nós queríamos. Mas se nós agora formos mudarmos de folha sem fazer mais nada, vão reparar que ele automaticamente mudou ali para a média de segundo semestre, ou seja, perdeu a indicação que tinha de trás. Ou seja, nós, antes de mudarmos de folha, temos a célula selecionada que queremos do primeiro semestre, fazemos o ponto e vírgula, onde reparar que apareceu aqui o ponto e vírgula a seguir ao F5, e agora já podemos mudar de folha, e ele vai acrescentar, permite-nos agora acrescentar mais dados. Ora, do segundo semestre vamos escolher a célula que tem a nota final do primeiro aluno, que é a célula também, a célula F5, mas da folha segundo semestre. Ora, lendo aqui a barra de fórmulas, isto está aí a calcular a média da folha que se chama primeiro semestre, célula F5, com a célula F5 da folha segundo semestre. Ora, damos Enter e ele automaticamente calculou aqui a média. Para os outros alunos é exatamente igual. Podia-se estarmos a fazer, se quiserem fazer individualmente, para treinarem esta questão de usar dados de folhas diferentes, podem fazer individualmente, mas aqui bastará arrastar para baixo e temos a média de todos os outros alunos. Apenas vai mudando, onde reparar quando eu mudo aqui de aluno, aqui em cima, apenas vai mudar a célula, porque começa na F5, que a linha 5 é onde está o Carlos Simões, e vai acabar na F9, que na linha 9 temos o Pedro Augusto, que são os dados que nós queremos. Pronto, neste caso temos a média final calculada. Agora pede-nos para arredondar os valores da média final para 0 casas decimais. Como também vimos na última sessão, o arredondamento faz utilizando a função mesmo com esse nome, arredondamento. Agora, a maneira mais fácil, que se podem também começar a habituar, podemos vir aqui pelas funções e vir aqui a mais funções e aqui procurarmos a função. Neste caso, todas as últimas que foram utilizadas aparecem logo aqui neste primeiro menu. Temos logo aqui a função que queremos, que é a função arred. Também se podem começar a habituar a trabalhar aqui no separador fórmulas. Ora, no separador fórmulas, um arredondamento é uma fórmula matemática que está aqui. Se selecionarmos este separador de matemática, temos aqui o arredondamento feito. Ou seja, quando são fórmulas que nós já usámos anteriormente, sabemos que já usámos anteriormente no Excel, a maneira mais fácil é vir aqui, acrescentar mais funções, porque não era isto que eu queria. Tenho aqui isto selecionado. Vinhamos aqui, acrescentávamos mais funções. E agora, por acaso, como eu fui do outro lado mudar de matemática e trigonometria, ele por defeito aparece normalmente aqui onde diz os utilizados mais recentemente. Ou seja, quando abrem esta nos utilizados mais recentemente, vão ter todas as fórmulas que foram usadas. Repararem as que eu aqui tenho, tirando uma ou duas que nós ainda não falámos, é aquelas que nós falámos nas aulas. Concatenar, o arredondamento, o mínimo, o máximo, a sónima e a média, o se que vamos dar a seguir, e o contar que também iremos dar, o contar que também já demos. Estas duas são fórmulas que utilizei para outra coisa, mas que para nós não nos interessam. Pronto, aqui neste, pelos utilizados mais recentemente, se tivermos já utilizado a função antes, ela aparecerá por aqui. Se é uma função que nós nunca utilizamos, mas sabemos mais ou menos onde é que ela está, se sabemos que é uma função matemática, vamos aqui ao separador fórmulas, na parte de matemática e trigonometria, escolhemos aqui. Se sabemos que é uma função de texto, como concatenar, vamos aqui a texto. Não sabemos. Aqui ainda temos as estatísticas, temos tudo. Se queremos mesmo, não sabemos exatamente qual é que é a função. Pronto, então podemos usar, temos aqui também este caminho por aqui, que é igual ao menu que aparece no outro lado, no separador base. Então usamos aqui mais funções e damos aqui uma designação daquilo que queremos. E fazemos ir pelo procurar a função. Temos de ter cuidado com aquilo que temos aqui selecionado. Quando não sabemos que função é que queremos procurar, não sabemos que tipo de função é que é, se é uma função matemática, se é uma função de texto, se o que é. Então aqui na categoria devemos selecionar todas. E onde reparar que elas vão aparecer aqui as funções todas que o Excel tem. Então andamos aqui para baixo e estão aqui as funções todas, sejam de matemática, sejam de trigonometria, sejam de texto, e procuramos por aqui. Se não sabemos exatamente o nome, escrevemos aqui uma definição. Por exemplo, se eu imaginei que eu queria o arredondamento, mas não sabia como é que se fazia, como é que se chamava a função. Escrevia aqui arredondamento, fazia ir,
e ele ia-me devolver todas as funções. Aqui, por acaso, o arredondamento ele só está a devolver o arredondamento por excesso e o arredondamento por defeito. Deixem-me cá experimentar escrever arredondar. Pronto, se escrevessem arredondar já apareciam todas as funções que trabalham com o arredondamento. Esta que é aquela que nós trabalhamos, o arredondamento para baixo, para cima, por excesso, por defeito, mas pronto, nós para já vamos trabalhar apenas com a função arredondamento normal. Então, pronto, vamos então aplicar o arredondamento nesta coluna. Função, vou aqui agora para mais funções, está-nos utilizados mais recentemente e tenho cá o arredondamento. Ok. Quando escolhem função arredondamento, têm dois campos para ser preenchidos. Quando tem o campo selecionado, que é o caso desta, que diz número, cá em baixo diz o que é que aquilo faz. Ou seja, neste campo eles pedem-nos o número que deseja arredondar. Ora, eu estou na célula E4, na nota do Carlos Simões. Ou seja, o número que eu quero arredondar é a nota do Carlos Simões. Vou selecionar a nota do Carlos Simões, que é a célula D4. Agora, seleciono o quadro de baixo, aqui a caixa de texto de baixo, e aqui pede o número de algarismo que deseja obter no arredondamento. Ora, como nos é pedido para arredondar a nota a 0 casas decimais, eu aqui tenho que pôr um 0. Se nos pedissem para arredondar a uma casa decimal, metiam 1. A 2 metiam 2 e por aí fora. Ora, faço OK e pronto. Ela arredondou 9,25 para 9. E se selecionarem a célula, na barra de formas, percebem a função arredondamento. Entre parênteses, o primeiro valor é o valor que é para arredondar, que é o valor da célula D4. Ponto e vírgula, o segundo valor é o número de casas decimais que queremos arredondar. Imaginem que eu agora queria que isto afinal fosse arredondado a uma casa. Se eu não quisesse editar a função, podia chegar aqui, carregar no FX e mudava aqui. Ou então podia usar logo na barra de fórmulas. Olha, se aquilo a 0 arredonda a 0, se eu apagar o 0 e meter o 1, dou Enter e ele arredonda-me a 1. Como veem, pronto, mas se isto estava a 0, era pedido a 0, vou pôr a 0. Para os outros é exatamente a mesma coisa. Arrastar para baixo e está feito. E temos todas as notas arredondadas. 805,9, 14,105,15, 10,105,11, 9,105,10. Estava feito o preenchimento da coluna arredondamento. Depois pedem-nos as notas arredondadas inferiores deverão estar assinaladas com preenchimento vermelho, formatação condicional. Ora, isto também já vimos em exercícios anteriores. Eu quero que as notas arredondadas estejam realçadas as inferiores a 10 com preenchimento vermelho. Pronto, tenho que selecionar então aquilo que eu quero onde seja aplicado. Neste caso é as notas arredondadas. Seleciono as células das notas. Vamos aqui à nossa conhecida formatação condicional. E eu quero tudo que seja menor que 10. Ora, menor que... Só que eu por acaso peço só... Muitos fizeram preenchimento de texto claro vermelho com texto vermelho escuro. Mas o que era mesmo pedido era só o preenchimento a vermelho. Então aqui pomos um 10, porque é a indicação que queremos as células menores que 10. Se fizermos OK, ele já está aplicado, mas está a aplicar um preenchimento de cor-de-rosa com a letra A vermelho, quando o que é pedido é apenas preenchimento vermelho, nem sequer peço para mudar na cor do texto. Então, vou andar para trás só para aplicar novamente. Podíamos fazer da mesma maneira, menor que, aqui voltávamos a pôr o 10, e aqui, como não temos nenhum, por acaso até temos um que diz logo preenchimento vermelho claro, este apenas faz o preenchimento. Se eu pedisse, por exemplo, preenchimento a verde, vinhamos aqui ao formato personalizado, fazíamos OK, e vinhamos agora aqui ao preenchimento e punhamos verde. Neste caso, como eu peço o vermelho, vou pôr o vermelho, OK, OK, e neste caso já temos a formatação condicional aplicada. Para certificarmos que isto está tudo bem feito, onde ela aparece realçada a vermelho, como a gente deu maior que 10, menor que 10, vou pôr um 10. E se tudo correr bem, ela perder esta formatação. E realmente perdeu. Ora, volta a pôr 9, está a funcionar. Assim como nestes valores que estão superiores a 10, vou experimentar pôr um 7. E ela tem que ficar a vermelho. E realmente ficou. Significa que a formatação condicional foi bem aplicada. Julgo que pronto, estaria o exercício completo. Bastava apenas guardar com o nome exercício 10. Fecheiro. Guardar como. No vosso caso, escolhem sempre o ambiente de trabalho. E dão-lhe o nome exercício 10. Guardar. Pronto, isto estaria concluído o exercício 10.